E aí, gente, como é que vai? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui para você. Na aula de hoje eu vou falar sobre o método Wim Hof. Vou explicar tudo sobre essa metodologia e, claro, como é que essa metodologia vai ser responsável por fazer você atingir a alta performance e aumentar a sua produtividade. O pessoal está entrando agora. Essa aula está sendo gravada ao vivo, tá? Então eu estou ao vivo nesse exato momento. Essa aula vai ser disponibilizada dentro do Princípios de Gestão do Tempo, tá? Módulo 4, Pilar da Gestão de Energia. Esse daqui é um dos princípios da gestão de energia, que é justamente o método Wim Hof. Já falei sobre respiração, já falei sobre banho frio, já falei sobre exercícios físicos e alongamento. E agora chegou o momento de juntarmos tudo isso e mencionarmos o método Wim Hof. Primeiramente, eu sempre gosto de recapitular, tá? Tudo que eu abordei ao longo aqui das aulas, ao longo dos pilares, até mesmo porque aqui não podemos esquecer que é uma metodologia. Não podemos esquecer que todos esses princípios, todos esses pilares, eles trabalham em conjunto, que é por isso que o resultado de atingir o 8-4, ele se torna possível. Porque não é um princípio só que vai fazer a diferença e vai trazer o resultado. É claro que os princípios, você aplicando um princípio, você já vai perceber uma diferença na produtividade, na sua produtividade, uma diferença na forma com que você enxerga a tarefa que você vai realizar, a diferença também na sua própria performance física, principalmente quando a gente está falando de gestão de energia. Então tudo isso é importante. E no caso, o método Wim Hof, que eu vou falar aqui hoje, a tradução de Wim Hof é homem de gelo, certo? E quando a gente fala de método, nós estamos falando de metodologia. Nós estamos falando de um passo a passo, nós estamos falando de um processo que é utilizado para se chegar a um fim, para se chegar a um meio, né? Para se chegar a um resultado específico. Assim como o Princípios de Gestão do Tempo é uma metodologia para te ajudar a atingir o 8-4, o método Wim Hof é sim uma metodologia onde o fim é realmente a alta performance, mais especificamente a performance física e mental. Apesar também que melhora também a performance emocional de forma significativa. Primeiramente, o que é o método Wim Hof, né? Bom, talvez você está aqui na aula, talvez você já tenha ouvido falar sobre o método Wim Hof, talvez você já tenha ouvido falar sobre o Wim Hof, talvez você já tenha ouvido falar dos recordes que o Wim Hof teve ao longo, né, da vida dele, ao longo da carreira dele, que ele continua tendo. Então, eu vou explicar quem é o Wim Hof. Eu mencionei sobre o Wim Hof quando eu falei, eu fiz aulas passadas onde eu mencionei o Wim Hof, mas hoje eu vou estar reforçando aqui para que você consiga compreender o método dele e depois a gente vai para a parte prática, tá? O exercício prático dessa aula. O Wim Hof, ou o Homem de Gelo, se você preferir, ele é um holandês, né? O holandês. E o Wim Hof, ele é responsável por realmente ter vários recordes. Que tipos de recorde, Vitor? O Wim Hof, ele se submeteu a se expor a temperaturas muito baixas, gente. Então, por exemplo, ele já mergulhou no Ártico, na água abaixo de 0 graus, certo? Além de ele também ter visitado vários e vários países, feito várias caminhadas naquele ambientes com temperaturas abaixo de 0, conseguiu vários recordes por ter vivido essas experiências, por ter atingido esses níveis de resultado, onde que uma pessoa comum, realmente do dia a dia, não conseguiria atingir esses recordes. Tá? Não podemos deixar de esquecer que ele ia nesses ambientes onde pessoas como eu, como você, provavelmente iríamos morrer com hipotermia, nessas temperaturas muito baixas, mesmo utilizando blusa de frio, mesmo utilizando calça, mesmo utilizando toda uma roupa para aquele ambiente frio. O Wim Hof realmente só ia com uma bermuda e tênis naqueles ambientes extremamente frios
E para provar também que calor não é um problema para ele, né? Né, não é que ele é apaixonado com temperaturas baixas, mas que o calor também não é um problema para ele. Ele também foi para ambientes muito quentes também, com temperaturas acima de 50 graus. E de novo, com um shortinho e com tênis. Claro que, né, numa temperatura mais alta, obviamente, né, tênis e short é o que é mais recomendado. Mas nas temperaturas frias, né, numa temperatura abaixo de zero, realmente tênis e shortinho também pode ser bem difícil, né? E no caso, das duas formas, a pessoa pode sofrer no caso do frio, ele poderia ter sofrido hipotermia. Hipotermia é quando o nosso corpo ele é exposto a condições, né, a um clima muito, mas muito frio. Tendencialmente a gente tende a tremer bastante de muito frio e a gente tendencialmente tende a morrer de frio. Basicamente essa é o que acontece com o organismo, né, humano. E no caso do calor, o que a pessoa sofre não é hipotermia, mas sim hipertermia. O que seria hipertermia? Hipertermia é quando a pessoa, ela realmente, o corpo dela não suporta aquele calor, né? Aquele calor excessivo, certo? Então, ocorre também uma desidratação do corpo e todo um processo onde a pessoa tendencialmente tende a morrer de calor. Só que isso não aconteceu com o Inhofe, tanto no calor, mas principalmente no frio. Eu acredito que a especialidade dele é mais no frio, mas ele se expôs a essa situação também de calor intenso. E o Inhofe, né, ele teve vários desses recordes, ele foi em vários países, teve várias dessas experiências, e isso, obviamente, intrigou muitas pessoas, né? Muitas pessoas ficaram assim, gente, como é que esse cara consegue, né? Como é que é possível realmente ele se expor a temperaturas muito baixas? Como é que é possível ele se expor a temperaturas também muito altas? E se fosse uma pessoa comum do dia a dia, essa pessoa provavelmente não aguentaria. E aí, os cientistas, os neurocientistas começaram a estudar realmente o Inhofe, começaram a estudar o cérebro dele, começaram a estudar o comportamento dele e como é que ele conseguia atingir esse nível de resultado. E aí ele mencionou para eles que ele utilizava um método para realmente atingir essa proeza e essa performance e essa alta performance que ele tinha realmente de conseguir esses recordes, certo? E gente, o método que ele não só mencionou que ele aplicava esse método, por isso ele tinha aqueles resultados e aquela performance física, como também ele disse que era capaz de ensinar para que outras pessoas, né, ele disse que era capaz de treinar outras pessoas, ensinar o método Wim Hof para outras pessoas, para que elas também conseguissem atingir esse mesmo nível de resultado que ele atingia, certo? Esse mesmo nível de performance que ele conseguia ter ali nesse nível de resultado. Não necessariamente que as pessoas que ele iria treinar iriam necessariamente ter que se expor ao frio, tá? Mas a gente está falando aqui também no sentido de saúde, né? No sentido de performance, no sentido de produtividade, né? No sentido de ação, de proatividade, por aí vai, mas mais focado no sentido de desempenho mesmo, né? De resultado. E o Wim Hof começou a ensinar realmente esse método para diversas pessoas, né? Hoje, se você digitar aí no Google método Wim Hof, curso Wim Hof, tem a metodologia dele, né? Ele tem vários e várias centenas de milhares de alunos. Os próprios alunos dele também tendem a compartilhar o que eles aprenderam no método Wim Hof. O Wim Hof, além do curso, né, além da metodologia Wim Hof, né, que ele ensina no curso, no treinamento dele, com ele, o Wim Hof tem um livro também dele, onde ele ensina realmente o método Wim Hof, tá? Inclusive recomendo o livro dele. E fora a quantidade de vídeos no YouTube que ele mesmo, né, tem o canal dele, o canal do Wim Hof, tem
perfil no Instagram também do Wim Hof, então assim, é alguém de um alto gabarito para poder nos ensinar sobre como aumentar a performance. E vários desses profissionais que a gente vê, né, hoje em dia, várias dessas pessoas que falam sobre respiração, banho frio, alta performance mais voltada, elas falam muito voltado do que elas aprenderam com o Wim Hof, né, o método Wim Hof. Não é à toa que eu mesmo estou aqui fazendo essa aula, mencionando o Wim Hof, mencionando o método Wim Hof, porque realmente o que ele ensina é muito eficiente, tá certo? Eu mesmo aqui, ó, a gente tem uma aula só sobre o método Wim Hof, para você ver, né? E eu estou citando a fonte porque realmente ele é fonte de inspiração para todos nós. E também porque é muito eficiente o que ele nos ensina. O método Wim Hof, quais são os benefícios dele, né? E mais voltado também para atingir o 8-4. Bom, o método Wim Hof, ele é baseado em 3 pilares que o próprio Wim Hof fala, né? Mas antes de citar essa tríade, né? O método dele é responsável por fazer com que a pessoa, já ficou claro isso, né? Quando eu estava contando a própria história, a própria carreira dele, responsável por fazer com que a pessoa atinja a alta performance física, mental e emocional. Principalmente física, no sentido de aguentar essa pressão. Por exemplo, no caso, temperaturas muito baixas, é muita pressão que a pessoa tem que aguentar, é dor que a pessoa tem que aguentar. É algo tanto físico, mas principalmente mental, se a gente for parar para pensar e refletir sobre esse tipo de situação. E no método Wim Hof, os 3 pilares que ele ensina são: primeiro pilar, respiração; segundo pilar, exercícios físicos e alongamento; e o terceiro pilar é exposição ao frio. E esses são os 3 pilares do método Wim Hof. E sim, eu já falei sobre a respiração. Sim, eu já falei sobre exercício físico e sobre alongamento. E sim, eu já falei sobre exposição ao frio. E eu falei justamente sobre esses 4, né? Contando com alongamento e exercício físico. Eu falei sobre esses 4 pontos que eu chamo de princípios. Eu falei sobre esses 4 princípios em cada uma das aulas. Fiz uma aula falando sobre cada um desses princípios para que justamente a gente chegar aqui, a gente está mencionando, justamente para a gente poder chegar aqui, a gente está realmente refletindo sobre cada um desses pilares, cada um desses princípios, mas não é só fazer isso, é fazer isso em sequência, como ele ensina no método Wim Hof. Por exemplo, a respiração do método Wim Hof, daqui a pouco eu vou mencionar como é que se faz ela novamente, tá? Mas eu recomendo que você depois... eu vou mencionar aqui, obviamente, a sequência realmente dos 3 pilares que o Wim Hof ensina dentro do método Wim Hof, mas é importante que você volte nas aulas, tá? Se você quiser ter um pouco mais de contexto sobre cada um dos pilares, então tem uma aula sobre o princípio da respiração, como fazer a respiração, inclusive a respiração do método Wim Hof e outro tipo de respiração também, que eu chamo de respiração consciente. A questão do exercício físico, tem o princípio do exercício físico, que também está dentro da gestão, dentro do módulo do pilar da gestão de energia. Tem também um princípio sobre alongamento, você alongar o seu corpo. E por último, a gente tem um princípio, que é o princípio do banho frio, que se refere à exposição ao frio. No caso, os 3 pilares em conjunto, ele faz com que a sua performance aumente, porque, primeiro, vamos pensar neles separadamente. A respiração do método Wim Hof, ele faz com que vá bastante oxigênio para suas células, né? A respiração é uma respiração bastante profunda e, ao mesmo tempo, uma respiração bastante intensa. E essa respiração
né, que ocorre no diafragma, ela faz com que vá bastante oxigênio para o seu corpo inteiro e principalmente para as suas células. E isso faz com que você tenha o melhor funcionamento do seu corpo, né, tenha o melhor funcionamento do seu organismo, tenha mais disposição, tenha mais energia, vá bastante oxigênio para o seu cérebro, então assim, isso melhora também o seu aprendizado ali. E além, é claro, da retenção de ar também, que faz com que você tenha uma sensação assim, no momento que você está fazendo a respiração do método Wim depois que você conclui, uma sensação assim de clareza, sabe? Uma sensação de paz, uma sensação de serenidade no momento em que você está concluindo essa respiração. Então, de fato, assim, os outros métodos de respiração, eles não são tão... Inclusive, ele pode ser feito, né? É claro, isso também depende, tá? Ele pode ser feito em outros momentos, em outras situações, então, mas há um aspecto, assim, de segurança para quem está começando, porque realmente vai muito oxigênio, principalmente nas respirações energéticas, né? Então, se você não assistiu a aula sobre respiração, provavelmente... Talvez você não esteja se lembrando, mas se você assistiu, há bastante, né, oxigênio ali. No caso, no pilar do exercício físico, como eu já havia mencionado, quando eu já havia falado sobre esse princípio do exercício físico, também falei sobre o alongamento. Exercício físico faz com que a gente tenha mais disposição, gente, mais energia. Exercício físico melhora a nossa qualidade de sono. Agora imagina a combinação. Você faz o exercício físico primeiro e depois você faz você faz a respiração primeiro, depois você faz o exercício físico e o alongamento. Ou você pode fazer o alongamento, né? Você pode fazer primeiro a respiração, depois você faz o alongamento e depois você faz o exercício físico. Se você fizer o exercício físico, depois do alongamento, você vai conseguir ter melhores resultados. Por quê? Porque você vai alongar o seu corpo e depois você vai fazer o exercício físico. Porque o alongamento, de certo modo, ele é um exercício de baixa intensidade, mas ele pode ser considerado um exercício e que fazendo o exercício depois vai melhorar a sua performance. E, no caso, a respiração. Então, se você fizer respiração, primeiro de tudo, como é mencionado justamente na metodologia dele, do método Wim, fazendo a respiração primeiro, você vai ter mais oxigênio, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia, você vai ter mais clareza, você vai ter mais motivação e isso, consequentemente, fará com que você tenha uma melhor performance na hora de alongar, na hora de fazer o seu alongamento, na hora de fazer o seu exercício físico. Em outras palavras, se você vai correr, você vai conseguir correr bem mais. Se você vai fazer flexões, você vai conseguir fazer bem mais flexões. Se você vai fazer abdominais, você vai conseguir fazer bem mais abdominais. Tá? Se você vai fazer, por exemplo, no alongamento, você vai fazer poses de yoga, você vai conseguir ser muito mais eficiente na hora de fazer as suas poses de yoga, tá? Na hora de fazer as posturas do yoga. A mesma coisa do exercício físico, você vai conseguir correr bem mais, você vai conseguir caminhar bem mais, você vai conseguir fazer os exercícios com maior intensidade do que se você não fizer a respiração antes. Tá? E é claro que durante o treino, né, durante o exercício, durante o alongamento, é interessante você também estar respirando de forma consciente. E no caso da exposição ao frio, como eu falei sobre o banho frio em si, o banho frio em si, isso é um dos pontos muito importantes do método. Tá? A maioria das pessoas gostam da respiração. Tá? Eu mesmo prefiro, eu gosto muito acho mais a parte mais interessante é a parte da respiração. Mas o banho frio não deixa também de ser algo extremamente eficiente para o método Wim Hof. Essa exposição realmente ao frio.
E quando a gente fala de se expor ao frio, o Wim Hof fala sobre essas banheiras de gelo. Você pega a banheira de gelo, joga gelo lá dentro e enche a banheira de água, joga gelo lá dentro e depois você entra dentro da banheira. Muitas pessoas fazem isso. Só que eu acredito que só, né? Mas e a pessoa que não tem banheiro, né? Então, o banho frio já é mais do que o suficiente para a pessoa já estar se expondo realmente ao frio, sabe? O banho frio já é mais que o suficiente. Abrir o chuveiro e deixar a água cair e entrar lá dentro, tá? Isso vai, né? Quando você sai do banho frio, não é o mesmo de quando você entrou. Você não é o mesmo de quando você entrou no banho frio. Então, assim, o banho frio, ele é surreal. Agora, imagina, primeiro você faz a respiração. Depois, você vai para o exercício físico e alongamento. Depois, você vai para o banho frio. Não tem como a sua performance não mudar, gente. São 3 pilares que trabalham realmente a sua performance de forma significativa. Exercício físico dispensa qualquer comentários. Alongamento dispensa qualquer comentário. A gente escuta muito sobre exercício físico desde quando a gente é criança. Faça exercício físico, faça exercício físico, faça atividade física, evite o sedentarismo, faça exercício físico. A gente sempre escuta falar sobre isso. Agora, o banho frio, a exposição ao frio pode ser novidade. Agora, a respiração também é algo também bastante mencionado. Mas agora, como é que você faz o método Wim Hof? O método Wim Hof, tudo começa então com o pilar da respiração, que ele ensina. No nosso caso, o princípio da respiração. E a respiração dele segue 3 passos. Na verdade, 4. Vamos dizer 4 passos, porque 3 passos são as respirações em si, e o 4º passo são alguns outros pontos importantes de ciclo da respiração, tá certo? Mas antes disso, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a segurança, é o cuidado do praticante do método Wim Hof, tá? É o cuidado na hora de você realizar. É recomendado que você, antes de fazer as respirações, é importante que você se sente, tá, em uma cadeira, ou em um sofá, ou em algum lugar confortável. É importante que você se sente nesse lugar e a partir do momento que você se senta nesse lugar, esse lugar tem que ser confortável para você, tá certo? E aí, você vai focar na sua respiração, que eu vou ensinar agora. O primeiro passo é a respiração, são as respirações energéticas, tá? As respirações energéticas, elas funcionam assim. Você vai puxar, as respirações energéticas, elas funcionam, você puxar o ar bem profundamente pelo nariz e soltar o ar também bem profundamente pelo nariz. É puxar o ar e soltar o ar, é puxar o ar e soltar o ar, é puxar o ar e soltar o ar. Puxar o ar bem profundamente pelo nariz e soltar o ar bem profundamente pelo nariz também, tá certo? E você vai repetir isso durante 30 ciclos e de forma enérgica, tá? Por isso que o nome é respirações enérgicas. É algo mais ou menos assim. E por aí vai. E você vai fazer isso durante 30 ciclos. Depois desses 30 ciclos, você vai perceber que há muito oxigênio no seu corpo, né? E você vai sentir um calor, você vai sentir uma energia nesse momento que você estiver fazendo as respirações. E você vai sentir uma alta sensação de disposição, uma alta sensação de energia depois dessas 30 respirações. E relembrando, 30 respirações de inspiração e expiração, tá? 30 são os dois, inspirar e expirar. Por que expirar e inspirar pela boca? Porque pela boca é melhor, tá? Muito melhor. Desculpa, pelo nariz é melhor do que pela boca, tá? Então sempre inspira e expira pelo nariz, tá certo? Pelo nariz. Vitor, eu quero fazer isso pela boca. Você pode, mas é mais eficiente pelo nariz,
tá certo? Depois que você faz essa respiração enérgica, você vai para o passo 2, que é a retenção de ar. O que seria a retenção de ar? Retenção de ar é você segurar o seu ar. Então, quando você faz a última, né, e aí você vai fazer o quê? Você vai respirar bem profundamente e vai segurar, tá? Você vai segurar o máximo que você conseguir. E no caso, pode ser por cerca de 15 segundos, que é bem provável que você consiga. E você vai segurar o ar. E depois a gente vai para o passo 3, que é a respiração de recuperação. A respiração de recuperação é para recuperar o seu fôlego. Então você vai puxar o ar bem profundamente pelo nariz, o máximo que você conseguir, e você vai inspirar, né? Você vai inspirar bem profundamente pelo nariz e depois você vai expirar também pelo nariz, deixando todo o ar sair, e vai segurar durante 15 segundos, tá ok? E depois disso, depois que você realmente segurar o ar por 15 segundos, aí você vai retomar as respirações enérgicas novamente e voltar a fazer 30 repetições. E você pode fazer isso por 3 ciclos, de 3 a 4 ciclos, tá ok? De 3 a 4 ciclos. Dependendo aí, pode levar cerca de 5 minutos, pode levar cerca de 10 minutos, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas é mais importante que o tempo é realmente observar, realmente você está fazendo a respiração corretamente e ver como é que está a sua performance depois da respiração. E depois que você faz a respiração, tá? Depois que você faz as respirações enérgicas, depois que você faz a retenção de ar, depois que você faz a respiração de recuperação, depois que você realmente faz a respiração, aí agora nós vamos para o exercício físico e o alongamento, tá? O exercício físico, como eu falei, existem várias ideias de exercício físico para você poder fazer, tá? Então você pode fazer uma corrida, você pode fazer uma caminhada, você pode comprar uma esteira, né, e fazer esteira na sua casa, bicicleta na sua casa, você pode andar de bicicleta, jogar futebol. Então o fato é que o mais importante é que você faça a respiração e logo depois você vai fazer algum exercício físico ou alongamento, tá? Eu recomendo que você faça o alongamento antes do exercício físico. Por quê? Porque o alongamento, né, caso haja, né, o alongamento é importante para você dar aquela esticada no seu corpo, para você relaxar um pouco né, o corpo também, antes de você realmente ir praticar a atividade física que você for fazer, o exercício físico que você for fazer é muito importante. Tá, a questão é de 1 minuto no máximo de você fazer aí o seu alongamento, alongar as pernas, os braços, não tem segredo. E depois você vai para o exercício físico e você vai escolher qual exercício você vai fazer. E você vai ter uma melhor performance depois que você fizer o exercício físico. Tá ok? Fiz o exercício físico, Vitor, e depois? Aí a gente vai para o pilar 3 do método Inhofe, que é a exposição ao frio, que é realmente você tomar o banho frio, tá? Então, o interessante da temperatura é você colocar numa temperatura assim, obviamente baixa, mas não muito baixa, não zero. Então, cuidado aí na hora de você for regular o seu chuveiro, né, mudar a temperatura do seu chuveiro. Por quê? Porque dependendo da temperatura, você pode ter o quê? Hipotermia, o que não é interessante. Então, faça a respiração, depois faça o exercício físico e tome banho com cuidado, tá certo? Se você tiver algum problema de saúde, é importante você visitar o seu médico, tá? É importante você ver se você pode fazer o método Inhofe, até mesmo porque as respirações, para quem tem problemas cardíacos, talvez seja algo interessante para a gente visitar o médico, para poder ter essa cautela, tá? Porque vai muito oxigênio para o corpo. E a mesma coisa exercício físico, se a pessoa às vezes está sedentária, não tem praticado exercício físico, também é interessante ter esse cuidado, tá, na prática do exercício físico. E é importante também, na hora de tomar banho frio, também ter esse cuidado,
tá ok? Foi feita aula sobre esses quatro técnicas do método Inhofe. Foi feita uma aula sobre respiração, foi feita uma aula sobre exercício físico, alongamento e foi feita uma aula também sobre banho frio. Te convido a revisitar essa aula se necessário, né, quantas vezes você quiser. E, gente, essa foi a nossa aula de hoje, que foi sobre o método Inhofe. Tá? Ele é muito importante para aumentar a nossa performance, aumentar nossos resultados. E então, se você quer realmente ter mais produtividade, você tem que cuidar da sua saúde. Tá? Você tem que respirar corretamente, você tem que fazer exercício físico, você tem que se alongar e você também tem que tomar banho frio porque você vai ter uma melhor disposição, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.